Acho que eu entrei como... Pessoal, me ouvindo agora? Sim. 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 Não ouviram o que eu falei antes aí? Nem um pouco. Gente, eu acho que eu entrei com desenvolvimento aqui. Tem problema. Beleza. Tá, vamos iniciar novamente então, né? Lembrando que agora a reunião está sendo gravada. Tá bem então... baixinho, hein? Opa, deixa eu tentar aumentar aqui. Só um minutinho. Pessoal, ouvindo agora? Legal? Ou ainda não? Boa, aqui tá bom. Beleza. Tô ouvindo. Tá. Então vamos iniciar novamente aqui, né, gente? Tinha falado anteriormente, mas vou repetir então. Eu queria primeiro, né, agradecer a todo mundo aí que teve interesse. Até fiquei surpreso com o número de participantes. Isso é legal, principalmente para quem, né, quer começar aí no mundo do desenvolvimento, quer começar aí na programação e até mesmo para quem não tem intenção de já iniciar na programação, mas está querendo conhecer melhor do produto, vai ser bem legal, né? O curso, eu já vou passar o cronograma aí para vocês todos, mas ele vai da parte mais básica, né? Mais básica mesmo para quem nunca mexeu com nada do tipo, até uma parte mais intermediária aí, que vai dar um bom conhecimento, tanto as duas linguagens de programação que a gente vai trabalhar, né? Que é linguagens de banco de dados, linguagens propriamente para desenvolvimento de produto em back-end, quanto também para conhecer um pouco mais de como funciona o produto que a gente desenvolve aqui, né? Então, quem quer desenvolver vai ter uma boa base para estar iniciando, e quem tá mais para conhecer mesmo a programação vai pelo menos, né, ter uma boa noção de como que o produto, né, o sistema da Usial ele trabalha por baixo dos panos, né, como que ele funciona, e vai conseguir com certeza estar prestando um ótimo serviço aí, né, ou um serviço melhor, já que entende um pouco mais da linguagem, beleza? Então deixa eu abrir aqui, compartilhar minha tela, que eu já vou abrir o cronograma aqui e a gente vai dar início. Compartilhar. Assim que vocês estiverem vendo aí, só me dá um toquezinho. Estamos vendo, Artini? Beleza, tudo bom. Pra mim também. Então, deixa eu abrir aqui o cronograma, a imagenzinha. Acho que foi para outra. Mas não corre para estudar na próxima. Beleza. Então, como é que vai funcionar, gente? Antes de tudo, tá? Eu queria que vocês entendessem que a gente tem pessoas aqui, né, que vão desde quem nunca viu nada da programação, como eu falei, quem já tem uma certa noção. Mas o mais importante de tudo, além do conteúdo e, claro, né, do aprendizado que a gente vai ter, é que vocês não saiam dessa oficina com dúvida. Então, qualquer pergunta que vocês tenham, qualquer dúvida, vocês podem estar falando aí, a gente vai estar esclarecendo, tá? E o importante é que vocês consigam, né, tá atingindo o objetivo de vocês. Então, o curso ele foi separado em algumas partes, principalmente para o pessoal conseguir se localizar, né, para quem às vezes já conhece uma dessas partes, quem já programa, mas não conhece banco, quer ver melhor o banco, coisa do tipo, vai estar conseguindo ali, estar se organizando melhor. Então, a primeira parte, que vão ser basicamente as 2 a 3 primeiras aulas, ela vai focar bastante na lógica de programação. Então, bem básico mesmo, o início, variáveis, como é que funciona ali os laços, enfim. Parte bem básica mesmo da programação, que é a lógica que todo mundo vai precisar para estar conseguindo ver os próximos conteúdos. A parte 2 é a parte inicial no banco de dados. Então, para o pessoal que não conhece linguagem SQL, né, que quer conhecer, vai ser a parte essencial ali do banco de dados, como tu
ver os dados do banco, como salvar os dados no banco, mexer com esses dados em si, né? E alguns operadores a mais, né? Então, a gente vai ter ali, né, os conceitos de estrutura, a criação de tabelas, chaves, propriedades delas, enfim, toda a criação de elementos por banco de dados. Como está trabalhando com a obtenção dos dados de banco de dados, que seriam os selects, né? A parte de inserção, a parte de atualização e alteração, tanto dos dados quanto dos elementos do banco de dados, a parte de remoção desses dados e de remoção dos elementos no banco de dados, e, posteriormente, né, algumas operações que a gente utiliza para trabalhar com esses dados. Aí a gente tem uma lista aí nesse cronograma. Depois eu vou estar adicionando vocês também a um grupinho ali de discussões ali no chat da Usel mesmo, para mim estar passando esse conteúdo aqui para vocês e a gente tá tirando dúvidas posteriores. Em relação às ferramentas que a gente vai utilizar, também só adiantando aqui, de início vocês não se preocupem, tá? A gente pode utilizar, quem já tem o Visual Studio, já tem banco de dados instalados no computador, legal. Quem não tiver, pelo menos nessa primeira aula, não se preocupa, a gente vai ver algo teórico, prático também, né? A gente vai trabalhar bastante na prática para não ficar algo maçante também, porque o nosso cronograma ele é apertado, ele não é tão amplo para a gente ir tão aos detalhezinhos. Então, a gente já vai estar trabalhando na prática, que eu acho que vai dar da gente conseguir pegar melhor. Mas, posteriormente, eu também vou postar daí para vocês um videozinho, né, demonstrando como que funciona a instalação do Visual Studio, para quem quer instalar o Visual Studio, e como que funciona a instalação do banco de dados Oracle e da ferramenta que a gente vai estar utilizando para manipular ele. Aí, qualquer dúvida, né, quem não conseguir instalar posteriormente, ou quem precisar de ajuda com a instalação, só me chama aí no chat, alguma coisa, que daí eu já auxilio vocês. A terceira parte ela vai ser focada numa parte mais intermediária para o avançado do banco de dados, né, que é a linguagem PL/SQL. Para quem não conhece, né, depois eu vou me aprofundar um pouco mais, mas é uma o PL/SQL ele é uma linguagem proprietária dos bancos Oracle, tá? O banco Oracle ele é um banco de dados, né? Ele é um local para a gente fazer o armazenamento massivo de dados produzido pela Oracle mesmo, né? Pela empresa disponibilizado pela Oracle. Então, ela é uma linguagem proprietária que permite que a gente consiga estar programando direto no banco de dados. Então, praticamente qualquer coisa que a gente faz em outras linguagens de programação, a gente também vai estar conseguindo fazer dentro do próprio banco de dados. E, por último, a gente vai entrar mais profundamente na parte do C#, principalmente com a ferramenta Visual Studio. Então, vou estar dispondo para vocês ali como é que funciona ali a estrutura de um projeto, como que a gente organiza, como que funciona a programação mais em um produto comercial, um produto que vai para a venda mesmo, né? Então, o cronograma ele vai estar dividido entre essas 4 partes e a gente vai estar vendo tudo isso ao longo aí da duração do seminário. Outra coisa, esqueci de me apresentar no começo, né? Mas para quem não me conhece aí, eu sou Artino, sou desenvolvedor back-end do setor E2 administrativo. Então, se alguém precisar falar comigo alguma coisa aí no chat também, pode estar chamando. Então, vamos lá. Alguma dúvida até aqui, pessoal, por enquanto? E boa. Tudo Tranquilo? certo. Tranquilo. Beleza. Aquilo que eu falei, né, gente? Precisando, alguém tiver alguma dúvida aí, é só chamar. Agora é mais parte introdutória, mas à frente provavelmente vai surgir alguma dúvida aí, alguma coisa que vocês vão precisar tá sanando. Então, vamos lá. Outra coisa, como é que vai funcionar a metodologia ali do nosso seminário, né? Como a gente viu aqui, a gente tem algumas partes, né? E a gente tem um tempo aí apertado, se a gente for ver. Porque, basicamente, isso aqui são 2 matérias de uma faculdade ou um cursinho aí que o cara compra na Udemy, um cursinho ali que vai algumas horas legais. Então, o ideal é que a gente esteja fazendo na prática, né? E se a gente for levar em consideração o mundo real mesmo, quando a gente for trabalhar com programação, com qualquer coisa do tipo, a gente não necessariamente vai lembrar de tudo que a gente viu ou aprendeu até hoje. Programação ela é bem complexa, né? Ela entra conceitos bem amplos, ela tem bastante lógica e ela tem bastante nomenclatura. Quem conhece inglês vai conseguir ter mais facilidade, porque se tu traduzir os nomes ali que a gente vai estar usando, né, no que a gente for programar, eles vão ser bem intuitivos. Quem não conhece
pode ter um pouquinho mais de dificuldade, mas também não vem ao caso, mas uma coisa que eu tenho certeza é que vocês não vão estar lembrando com certeza de tudo. Então, o que eu aconselho vocês a fazerem, né? Conforme a gente for trabalhando, for desenvolvendo na prática, vocês vão fazendo comigo, tá? Na linguagem que a gente for estar utilizando, ou em qualquer outra, e vão anotando estruturando essas anotações de vocês, principalmente a parte mais conceitual ali, porque vocês vão estar precisando disso posteriormente, e se vocês tiverem alguma dúvida, eu sei como é que funciona, por exemplo, um laço de repetição, mas eu não lembro direitinho como que é a sintaxe, como que eu coloco esse laço de repetição, né, esse conceito que eu tenho na minha cabeça em prática e eu jogo ele dentro da minha ferramenta. Eu posso não lembrar, mas se eu tiver anotado, eu sei o que eu preciso estar utilizando, só ali dar uma olhadinha, às vezes lembra certinho onde que vai um caractere, um parênteses, um sinal de igual, enfim, que estava faltando ali para funcionar. Então, aconselho que vocês acompanhem, né, as aulas e vão também colocando, anotando tudo que for sendo passado para vocês aí ter uma visão mais clara e estar conseguindo fazer a utilização disso no futuro. Até porque a gente vai passar por todos esses conceitos, entre aspas, rápidos, né? A gente não vai parar para fazer um exercício, não vai corrigir exercício, não vai fazer nada do tipo, então a gente não vai estar utilizando tanto a ponto de estar memorizando, né? A parte de memorização vai ficar realmente quando a gente for trabalhar diretamente com isso. Beleza? Então, vamos iniciar aqui, né? O primeiro conteúdo que a gente vai passar é o de lógica de programação. Para quem é bem iniciante aí na área, a programação, basicamente, ela tenta, né, reproduzir qualquer tipo de ação ou qualquer coisa que é feita no dia a dia dentro de um sistema para simular esse acontecimento do dia a dia. Então, se a gente for parar para pensar, qualquer coisa que a gente faz no nosso dia a dia, indiferente do que seja, eu vou, sei lá, vou trabalhar, vou bater o ponto e vou iniciar meu trabalho. Isso a gente consegue descrever dentro de uma ferramenta de programação. A gente consegue simular isso e a gente consegue criar ambientes virtuais que simulem, né, essa prática que eu faço no meu dia a dia. E isso tudo à base de lógica. Se eu pegar cada detalhezinho do que eu faço no meu dia a dia, né, cada detalhezinho do que a minha ação vai fazer, eu vou estar conseguindo descrever isso dentro de uma ferramenta de lógica de programação. Mas é importante que a gente tenha em mente que seja cada detalhezinho mesmo. Então, eu vou bater o ponto, se eu quero dizer que eu vou bater o ponto dentro de uma ferramenta de lógica de programação, eu vou dizer, vou andar, me deslocar até tal ponto da sala, vou virar à direita, vou subir as escadas, vou virar para o ponto, vou botar meu dedo, vou bater o ponto e assim sucessivamente, né? Então, é uma descrição bem detalhada a partir disso. Então, a gente pega toda essa lógica, a gente joga para dentro da lógica de programação e a gente consegue estar simulando esses ambientes. Então, para a gente iniciar, é importante que vocês saibam que tudo que a gente vai aprender de lógica de programação, ela pode ser aplicada a qualquer ferramenta. Por mais que a gente vai estar trabalhando com C#, com Visual Studio e com o Banco Oracle, tirando a parte de PLSQL mesmo, que é uma linguagem proprietária do Oracle, praticamente todas as linguagens de programação modernas, né, todas as padrão, pelo menos, né, as principais linguagens de programação, elas seguem o mesmo padrão. Então, todas elas têm variáveis, todas as variáveis são utilizadas da mesma forma, todas elas têm laços de controle, têm funções, têm escopo, todas elas têm, em teoria, a mesma estrutura. Então, se eu aprendi a programar em C#, eu vou conseguir programar em Python, eu vou conseguir programar em Java. Claro, vai mudar uma coisinha ou outra, vai mudar como que eu digo qual é a minha variável, o tipo da minha variável, como eu escrevo a minha função, mas ela não foge de um padrão. Todas elas vão vão se comportar da mesma forma e a única coisa que vai diferir é como eu vou escrever ela dentro da minha linguagem de programação. Então, isso é bem legal, é bem interessante. Pessoal, se for entrando mais alguém aí, alguém vai aceitando aí, por favor, que eu estou minimizado aqui, eu não vou estar conseguindo ver. Continuando. Deixa eu minimizar aqui, beleza.
Beleza. Então, a gente tem que ter em mente isso. Não importa qual linguagem de programação eu aprenda, a lógica é a mesma, a lógica ela pode ser aplicada em qualquer outra ferramenta que eu quiser tá utilizando. Beleza? Tranquilo, pessoal? Beleza. Beleza? Vamos lá. Então, na aula de hoje, né, a gente tem ali por volta de mais meia hora, um pouquinho mais. Eu vou estar iniciando aqui com a lógica de programação com vocês. Então, a gente já viu o cronograma aqui, já entendeu um pouquinho do mundo da programação, como é que funciona, né, um sistema, basicamente. E a gente vai estar passando agora pelas variáveis, operadores, escopo, e vamos iniciar provavelmente os laços de repetição e controle, e daí esses a gente vai estar finalizando na semana que vem, e também, né, a parte das funções. Na semana que vem não, né, desculpa. Na próxima aula, que eu acredito ser na quinta-feira, se eu não estou enganado. Outra coisa, se eu falar alguma besteira aí, fiquem à vontade também de me corrigir, tá? Basicamente, eu desenvolvo sistemas aqui, né? Faz algum tempo, mas a gente, como eu falei, né? A programação ela é bem complexa. Sempre tem alguma coisinha que foge do conhecimento da gente, sempre tem alguma coisinha que a gente pode achar que é de uma forma e pode se comportar de uma outra forma. Então, quem tiver alguma base aí, se quiser estar contribuindo com alguma coisa, também pode ficar à vontade, beleza? Para a gente iniciar na programação, deixa eu ver aqui se eu consigo utilizar o Visual Studio, que ele não estava funcionando. Ô Luiz, tu tá me ouvindo aí? Alguém do E2 administrativo que tá aí, tá me ouvindo? Tô aqui, oi. Cara, eu vou pedir... Eu tô com o Ndesk aqui conectado na sala de reunião, porque eu não consegui acessar a área de trabalho remota. Tá. Eu vou solicitar direito de administrador para minha máquina. Tu dá uma olhadinha ali e vê se vai estar permitindo. Tá, mas vai aparecer mesmo bloqueada? Não tá bloqueado, eu acho, cara. Tá, Dá vou uma dar uma olhadinha olhada. ali. Não tá Se tiver bloqueado. bloqueada, daí a gente Não, tá, continua beleza. com a Vou ferramenta dar uma olhada ali. depois. Opa. Eu acho que deu. Nem vai precisar. Assim que eu iniciei aqui, eu não estava conseguindo utilizar o Visual Studio. Agora, aparentemente, funcionou. Só esperar o Luiz voltar aí para ele não perder o conteúdo. Voltei. Opa. Tu estava bloqueada? Não, tava liberado. Não, eu estava falando pro pessoal ali, eu não estava conseguindo usar o Visual Studio, eu já tinha permitido e colocado minhas credenciais e ele não estava acessando, mas provavelmente era algum delayzinho ali da rede, agora já está funcionando normal. Pessoal, eu já vou começar a estar passando o conteúdo para vocês dentro do Visual Studio, né? Para quem não conhece, o Visual Studio ele é uma ferramenta, é um ambiente de desenvolvimento disponibilizado pela Microsoft para a gente programar utilizando a linguagem C#. Não somente ela. Com o Visual Studio a gente pode estar programando em diversas outras linguagens, né? Porém, aqui para o nosso conteúdo, né, eu vou estar programando em C#, seguindo a sintaxe, né, seguindo o padrão do C#. Porém, quem não tem, eu até já havia falado antes, né, mas quem não tem o Visual Studio instalado no seu computador ainda, eu acho que deve ser uma grande parte aí das pessoas que estão assistindo a oficina, não se preocupem, não precisam estar utilizando o Visual Studio nesse primeiro momento, nessa primeira aula de hoje. Como falei, o conteúdo de hoje ele é bem básico, ele é bem tranquilo. Após o conteúdo hoje ainda, eu vou estar disponibilizando para vocês ali um videozinho ensinando como instala o Visual Studio, para quem quiser instalar na máquina. Mas, para vocês não estar perdendo e também estar conseguindo construir, né, e seguir o raciocínio aí comigo, vocês podem estar utilizando o próprio bloco de notas, tá? Pode ser o Notepad, quem tem o Notepad++, ele é um pouquinho melhor, né, mas se não, pode ser qualquer aplicativo, pode ser o bloco de notas. Só ir ali no menu iniciar, digitar bloco de notas, abrir ele ali e vocês vão estar conseguindo digitar, acompanhar, né, e tá conseguindo praticar comigo ali, né?
Depois eu vou adicionar todo mundo no grupo e eu passo ali o tutorial para estar instalando o Visual Studio. Quem não conseguir, me avisa que eu vou estar ajudando, beleza? Então aqui eu vou criar um projetinho novo aqui, só para a gente conseguir fazer o que a gente se propõe, mas não se apeguem a isso agora. Isso aqui eu vou explicar tudo um pouquinho mais para frente aí. E das próximas vezes também a gente vai estar conseguindo fazer mais na prática, né? Como todo mundo aqui trabalha na Useal, algumas coisas eu posso fazer até em cima do nosso próprio sistema ali para vocês verem na prática mesmo como que funciona. Só aqui. Beleza, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai estar vendo aqui é as variáveis. Pessoal, o que é uma variável? Toda informação que eu queira utilizar dentro da programação, ele se torna uma variável. Basicamente é isso. Então, imagine a variável como se ela fosse uma caixinha onde eu vou guardar qualquer informação que é importante para mim e que eu quero utilizar ao longo do meu sistema. Por exemplo, quando eu tenho uma nota de entrada, que um cliente vai lá, ele cria uma nota de entrada. Essa nota de entrada ela tem uma série de informações. Ela vai ter uma informação informando qual é o fornecedor, ela vai ter o meu CNPJ, ela vai ter o valor da nota, ela vai ter inúmeras informações ali. Se eu, por exemplo, criar uma variável que represente um carro, isso a gente vai ver um pouco mais lá na orientação a objetos, né? Mas eu quero criar variáveis que armazenem, né, os meus carros. Eu tenho um monte de carro e eu quero armazenar eles. E eu vou dizer que o meu carro, ele também é uma variável. Então eu pego, crio a variável, né, como se fosse uma caixinha, para guardar essas informações todas. Esse é o conceito da variável. E por que a gente faz isso? Porque senão eu não teria como estar reutilizando a minha informação. Então tu imagina o seguinte: tu vai lá, cria uma nota de entrada num sistema de uma empresa qualquer, tu vai lá, coloca todas essas informações da nota de entrada, coloca o CNPJ, o nome da pessoa, fornecedor, tudo. E quando tu clica em salvar, o que aconteceria com esses valores se eu não tenho onde armazenar eles? Eles iam se perder, basicamente isso. Então, não ia servir de nada, a não ser, às vezes, para mim, estar fazendo a impressão dessa nota. Mas, para mim, fazer a impressão, eu já preciso de uma variável para carregar esse meu valor, essa minha informação, do meu sistema até a impressora que vai estar pegando e imprimindo esses valores. Beleza? Então, esse é o conceito básico da variável mais simples possível. E como que funciona a variável nas linguagens de programação? As variáveis, elas vão ter um tipo, elas vão ter um nome e elas vão receber um valor que foi desse tipo que eu defini. Claro, elas têm alguns operadores a mais que vão estar dizendo para mim se essa variável ela é privada e só eu vou ter acesso, se mais alguém vai ter acesso a ela, enfim, vai ter uma série ali de atributos, mas esses atributos a gente vai estar conhecendo ao longo ali, né, do decorrer da oficina. A princípio, vamos dizer que eu vou criar uma variável, né, como eu falei para vocês, nota fiscal, que eu acho que está aí no cotidiano, aí no dia a dia de todo mundo. Então, ou melhor, uma variável funcionário. Todo mundo aqui, né, acredito eu, que é funcionário, conhece um funcionário ou já foi um funcionário algum dia. Então, vou criar uma variável aqui, funcionário. Todo mundo consegue ver bem aqui, tá pequeno, tá grande, tá legal? Tá de boa para mim. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu criei uma variável que é o meu funcionário, certo? O meu funcionário, a princípio, vai ser só o nome dele, tá? A gente não vai se apegar a mais atributos do meu funcionário. Vamos dizer somente que eu criei uma caixinha com o nome de funcionário, onde eu vou guardar o nome do meu funcionário. Beleza, já fiz isso. Mas isso não é o suficiente dentro da programação. Eu tenho que definir algumas coisas para que o meu sistema ele consiga entender a minha variável. Ele entenda qual é o tipo dessa minha variável e aí a gente vai entrar em outro conceito que são os tipos. No dia a dia a gente trabalha com um monte de informação. A gente trabalha com textos, a gente trabalha com números, a gente trabalha também com
informações que podem ser verdadeiras, falsas, enfim. E as variáveis, elas também são distribuídas nesses tipos de dados. Então, dentro da minha lógica de programação, eu tenho um tipo de variável que a gente chama de variável primitiva. As variáveis primitivas, elas são os tipos mais básicos de dados que são aceitados dentro da programação, que seriam o quê? O tipo numérico e o tipo texto e o tipo lógico. Então, quando eu defino uma variável, eu tenho que definir qual é o tipo dessa minha variável, ou então eu tenho que dizer que essa variável ela vai aceitar qualquer tipo de informação que seja colocado nela e, a partir do momento que eu coloquei uma informação nela, ela vai aceitar somente esse tipo de informação. Então, eu criei minha variável funcionário, o meu funcionário ele vai receber um nome. O nome, ele é um texto, certo? Ele é composto de caracteres alfanuméricos ali, então ele pode ter letras, a princípio não pode ter números, mas vamos supor que ele possa ter números também. Vamos supor que o meu funcionário ele também possa ter um apelido. Então, ele possa ter número, ele possa ter qualquer tipo de informação. Então, o primeiro ponto, depois que eu dei o nome da minha variável, é dizer qual é o tipo da minha variável. Quais são os tipos de variáveis que a gente tem dentro da programação, tá? Que representam essas informações. O primeiro tipo que a gente tem, que acredito que é o mais básico, é o tipo inteiro. O tipo inteiro, ele vai representar um valor numérico de qualquer, um valor numérico qualquer, né? Então, como que eu defino um tipo inteiro? Int, que é o tipo inteiro, ele vai ser igual a um valor numérico qualquer, beleza? O segundo tipo que eu tenho dentro da minha variável, dentro da programação, são valores numéricos também, só que um pouquinho mais complexos. Então, são valores numéricos que ele tem também casas decimais. E daí os valores numéricos com casas decimais, a gente pode definir com algumas nomenclaturas diferentes. O mais comum utilizado dentro do C# é o decimal. Decimal. Então, o decimal é um valor numérico com casas decimais. Beleza? Eu também posso ter outros tipos de valores numéricos com casas decimais, assim como eu também tenho outros tipos de valores inteiros que são valores numéricos sem casas decimais. Qual é a diferença entre eles? A diferença, basicamente, é o tanto de números que eu consigo colocar dentro dos meus valores. Então, vamos supor, o decimal, ele consegue armazenar até 9 números. Então, números aí na casa do trilhão, basicamente, né? Seria do milhão, né? Na casa do milhão. Mas eu tenho o float. O float também é um valor numérico com casas decimais, que pode armazenar, sei lá, vamos supor, 20 números. E daí vai ultrapassar ali o nome que a gente conhece dos números. Mas, basicamente, a gente tem esses tipos diferentes de valores que a gente armazena as informações. Por enquanto, não vamos se apegar muito a eles, vamos conhecer um de cada tipo, para a gente conseguir entender melhor a programação. E daí, conforme a gente for se aprofundando na programação, a gente vai ver quais são os outros tipos de valores também. Além, então, do meu valor inteiro, que representa o número, e do meu valor decimal, da minha variável do tipo decimal, que representa um valor numérico com casas decimais, né? É sei lá, um 10,37, 378, enfim. Vai ter casas decimais. Eu também vou ter o meu char. O meu char, ele basicamente representa um caractere qualquer, ou seja, uma letra, enfim, qualquer letra, né? Ou caractere especial que exista dentro do alfabeto, de qualquer alfabeto, dependendo, né, do idioma que eu estou tentando utilizar. Então, a minha variável char, ela consegue comportar um caractere textual qualquer. Beleza? Então, aqui eu tenho já 3 tipos de variáveis. Beleza, mas se eu quiser, vamos supor, escrever um nome inteiro, um texto inteiro que não é apenas um valor, um caractere, né? Um caractere qualquer.
eu tenho a minha variável string dentro do C# e da maioria das linguagens de programação moderna. Uma coisa que a gente vai ver ao longo aí das oficinas é que as linguagens de programação, as ferramentas, né, com que a gente consegue estar criando sistemas, elas têm certos níveis. O que seriam esses níveis? Tem linguagens de programação que elas são mais próximas do nosso vocabulário, de como a gente enxerga o mundo, e tem algumas que são mais próximas a como o computador funciona, como é a linguagem de máquina. Então, a minha variável string, ela consegue armazenar um número indeterminado de caracteres, de qualquer tipo. Ela tem um limite, tá, gente? Mas não é importante para a gente agora também. Eu acho que eu escrevi errado aqui, peraí. Um número indeterminado de caracteres. Ou seja, um texto. Um texto qualquer. Texto, nome, qualquer informação textual. Certo? Em linguagens que funcionam mais próxima da linguagem de um computador, de como um computador funciona, eu não tenho o tipo string. Eu tenho só o tipo char. E quando eu quero, por exemplo, escrever um texto, eu tenho que criar um char que armazena vários caracteres. Isso a gente chama de array, que é basicamente um monte de informação de um determinado tipo agrupada dentro de uma variável. É como se eu pegasse a minha caixa, né, que é essa variável, e armazena algumas informações, eu repartisse ela, então eu pegasse ela, repartisse um monte de quadradinho dentro dela, e cada um deles eu vou botar uma informação. Isso é um array, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Por enquanto, a gente tem aqui, né, os tipos de variáveis, que é o meu tipo inteiro, que a nomenclatura é int, que define um valor numérico qualquer, o decimal, que é um valor numérico com casas decimais, o char, que armazena um caractere, e a string, que armazena um texto, uma sequência de quantos caracteres eu quiser. O próximo que a gente tem é o boolean. O boolean, ele armazena um valor lógico. O que seria um valor lógico, gente? O valor lógico, basicamente, é verdadeiro ou falso. Vamos supor que eu quero validar se o meu funcionário ele tá na empresa ainda, ele já foi demitido. Ele veio, tentou bater o ponto. Mas eu quero saber se ele está na empresa, se ele pode entrar ou se não. Então, eu posso estar utilizando, por exemplo, uma variável lógica, que basicamente vai ser um sim ou um não. E daí a gente define como bool. Ou boolean, tá? A gente usa bool a princípio. Deixa eu ver se dá de... Não, acho que nessa linguagem... Depende, é como eu falei para vocês, né, gente? Cada linguagem de programação escreve de uma forma diferente, mas todas as linguagens de programação tradicionais, pelo menos, né, elas trabalham com esses tipos de valores. Seja escrito de uma forma ou de outra, vão ser esses tipos de valores, beleza? Então, armazena um valor lógico. É basicamente sim ou não, né? Sim, não. Certo? Pessoal, se vocês verem algum erro de sintaxe aí, não se assustem, tá? Eu não sou a pessoa mais letrada do mundo na língua portuguesa, então desconsiderem. Continuando. Beleza, esses são os tipos principais de dados que eu trabalho dentro das minhas linguagens de programação. E eu tenho um outro tipo, né, que nas linguagens mais modernas também é utilizado, que esse muda bastante o nome dele de acordo com a linguagem de programação, que é o var. O que é o var? O var, aqui ele até inclusive ele vai aparecer em branquinho, que ele não está sendo reconhecido. Mas enfim, quando a gente jogar ele dentro do escopo correto dele, já vou explicar para vocês também o que é escopo, ele vai funcionar. Mas basicamente o que é o var? O var ele recebe qualquer tipo de variável. Qualquer variável, qualquer valor que eu colocar dentro dele, ele vai estar recebendo. Beleza? E a partir do momento que eu coloquei para ele, coloquei dentro dele um valor numérico, sei lá, 34, ele se tornou uma variável do tipo int. A partir do momento que eu coloquei dentro dele um valor fracionado, 34,12,
ponto, acho, sintaxe aqui, né? Ele vai se tornar uma variável do tipo decimal. Ah, eu coloquei um texto dentro dele, a partir de agora, ele é uma variável do tipo string. Então, a var ela é uma variável dinâmica. Ah, mas por que eu não uso somente a variável var? Por que eu não faço isso? Primeiro, o principal ponto é uma boa prática de programação. A gente vai ver dentro da programação algumas boas práticas. O que são essas boas práticas? Geralmente, quando eu desenvolvo um sistema, não sou somente eu que vou estar utilizando esse sistema, principalmente programando ele, principalmente, ou também, né, dando uma manutenção nesse sistema posteriormente. Então, é muito importante que eu escreva ele da forma mais clara possível para que qualquer pessoa ela consiga vir, bater o olho e já entender o que está acontecendo ali. Se eu utilizar somente variáveis do tipo var, isso vai criar uma dificuldade na pessoa que vai dar manutenção para entender qual o tipo de valor ele está recebendo ali, se é o valor certo, se não é o valor certo, enfim. Então, o ideal é quando... Outra coisa, também vai limitar o meu tipo de valor. Ah, se eu, por exemplo, quero o salário de um funcionário. Eu vou pegar o salário de um funcionário para fazer um cálculo ali de desconto ali, de imposto que ele vai pagar, enfim, qualquer coisa. Se o cara, se a pessoa, né, o usuário do sistema, ele for lá, digitar um meu valor numérico em um texto e jogar esse texto para dentro da minha var, ela vai aceitar. E quando eu for tentar calcular esse valor, vai dar problema no sistema. E daí é o que acontece, às vezes, que o cliente vai lá e liga para a empresa, brabo, que não está funcionando o sistema, que aconteceu alguma coisa, e daí gera um retrabalho. Então, duas coisas principais, né? Primeiro, a gente usa a variável var em casos específicos, porque quando a gente sabe e tem certeza do tipo de valor que ela vai receber, a gente utiliza os tipos mais básicos ali, né? Que vai deixar o código mais claro, vai evitar erro, enfim. Tudo isso entra dentro de boas práticas de programação. Mas, basicamente, recebe qualquer valor. A partir do momento que eu recebi um valor dentro dela, ela passa a ser do tipo daquele valor e não dá mais de mudar. Então, eu coloquei um valor numérico dentro dela, se eu tentar colocar um texto, não vai funcionar. Vai dar erro isso ali. Então, bem importante que a gente esteja isso em mente. Isso aqui é interessante vocês anotarem, tá? Quem já sabe, beleza. Quem acha que não precisa, que vai conseguir lá e pesquisar na internet. Ah, eu sei que existe variável. Vou lá na internet e digito no Google tipos de variáveis. Vai aparecer isso aqui. Não tem problema, mas é uma informação bem importante. Então tá. Agora a gente já sabe quais são os tipos de variável. Mas como que esses valores eles são digitados dentro de uma linguagem de programação? O que diz para mim que 34 é um número e não é um texto? Ou que, enfim, ele é um número, né? Ele não deixa de ser um número, claro, mas, como eu falei, a gente tem os tipos aqui dentro da linguagem de programação. Então, 34 pode ser considerado um número ou pode ser considerado um texto. Se ele é um texto, eu não posso fazer cálculos com ele, por exemplo. Então, tem algumas diferenciações. Basicamente, gente, números, tá? Eles são escritos comumente, sem nada mais. Então, 34.50 ou 34,50, depende da linguagem de programação. A gente vai ver que no banco de dados, por exemplo, se usa o ponto, em outros lugares se usa a vírgula. Enfim, depende do banco de dados também. É aquilo que eu falei para vocês. A forma como escrever ela varia de linguagem em linguagem de programação, porém a lógica dela é sempre a mesma, beleza? Então, eu tenho o tipo inteiro, que é basicamente dessa forma. Eu tenho o meu decimal, né, que é o 34,50. Eu tenho o meu caractere especial e a minha string. Aí aqui vai uma diferença, beleza? Os caracteres e as strings, elas têm um operador a mais que indica que eles são textos, que eles são caracteres textuais. A minha string, ela sempre vai estar dentro de aspas duplas. Então, tudo que eu colocar dentro de aspa dupla vai ser um texto.
indiferente se for um número, indiferente se for um símbolo, não importa, ele vai ser um texto. O meu caractere especial, ele vai ser dentro de aspas simples. Na maioria das linguagens de programações, algumas ele fica dentro de aspas duplas também. Aqui no C Sharp eu acho que ele aceita as duas formas, tá? Depois a gente testa isso para ter certeza, mas eu acho que se a gente botar ele dentro de aspas simples ou dentro de aspa dupla, vai ter o mesmo efeito. Mas basicamente é só um texto. Desculpa, é só um caractere. Se eu tentar colocar algo a mais que um caractere, 2 caracteres, dentro de uma variável do tipo char, já não vai dar erro. Então, basicamente isso. O meu tipo lógico, né, o meu boolean, que vai representar um sim ou um não, ele pode ser true, que é sim em inglês, né? Ele pode ser false, que é falso em inglês. Ele pode ser 0, que é falso, ou 1, que é verdadeiro. Ele também aceita esse tipo de interação, né? Quando tu tentar jogar um 0 para dentro dele, ele vai saber que é um falso, né? Então, ele tem essa distinção também. E a minha variável var, ela vai aceitar qualquer coisa, tá? Então, qualquer tipo dessas informações aqui que a gente viu anteriormente, que a gente jogar lá para dentro dela, ela vai estar aceitando sem problema nenhum. Beleza, então agora eu já sei quais são os tipos das minhas variáveis, eu já sei qual é o tipo de informação que eu armazeno dentro das minhas variáveis e como é que eu realmente coloco isso na prática, né, dentro do meu sistema. Eu tenho que dizer que a minha variável funcionário que eu criei lá, isso aqui é só o nome dela. Então, toda vez que eu crio uma variável, toda vez que eu pego e eu crio uma caixinha dentro do meu sistema que vai armazenar alguma informação, essa caixinha ela tem que ter um nome. E aqui vai outra boa prática de programação, gente. Muito importante a gente dar um nome que tem lógica, né, que tem referência ao que eu estou fazendo, que faz sentido com o que eu estou fazendo. Eu não vou criar uma variável para armazenar o nome do funcionário e eu vou dizer que a minha variável é x. A gente usa bastante, né, x, y, para estar dando exemplo, coisa do tipo, mas não posso dizer isso. Por mais que seja mais trabalhoso lá e digitar funcionário do que só botar um x ou um f de funcionário, a gente utiliza o nome completo. Nesse caso, como vai ser só o nome do funcionário, o ideal seria eu colocar nome funcionário. Seria o cenário perfeito, né? Mas enfim, então eu criei ali, né, uma variável com nome funcionário e agora eu vou receber um valor dentro dela. O operador igual, né, ali dentro do nosso cronograma, só voltando aqui rapidinho, a gente tem aqui variáveis, operadores e escopo, beleza? Variáveis e operadores, os operadores a gente vai ver ao longo do que a gente for fazendo. Eu não vou parar, eu vou parar e explicar para vocês, basicamente, né, bem rapidinho, mas a gente vai conhecendo ele enquanto a gente for trabalhando. Mas basicamente os operadores, eles são sinais que representam alguma coisa dentro da programação, além de somente ser um texto ou alguma coisa do tipo. Então eu tenho operadores, né, lógicos, como o meu operador de atribuição, que é o igual, que ele vai dizer que esse item aqui, essa caixinha aqui, que é a minha variável, ela vai receber alguma coisa, né? Eu vou colocar alguma coisa dentro dela. Eu tenho os operadores matemáticos, que é o mais, que vai somar ou vai concatenar no caso de texto, né? Então, se eu pegar um texto, colocar mais outro texto, ele vai juntar os dois textos. Enfim, tenho operadores para validação, enfim, tem diversos operadores que a gente vai conhecer. Mas, basicamente, os operadores são símbolos que vão representar alguma operação, basicamente, alguma coisa a mais que vai acontecer dentro da minha programação. Então, estou dizendo que a minha variável funcionário, ela vai receber um valor. E o meu funcionário, ele é um nome, né? Então, eu vou dizer aqui que o meu funcionário, lembrando sempre das aspas duplas, quando for um texto, ele vai receber um nome. Certinho, é o meu nome, basicamente. Beleza. Estou dizendo que a minha caixinha vai armazenar um nome, e daí esse nome aqui eu vou poder usar onde eu quiser depois. Eu vou poder pegar esse nome e validar se esse nome é um funcionário cadastrado na empresa. Vou poder fazer um monte de operações que a gente vai ver ao longo ali da oficina. Mas, a princípio, eu tenho aqui o meu funcionário e receber um nome. Mas tem uma coisa muito importante, que a gente não colocou aqui ainda, que é o tipo desse funcionário.
alguém aí se arrisca a dizer para mim, né? Imagino que algumas pessoas aí saibam. Qual é o tipo dessa minha variável? String. String, perfeito. Então, como a gente viu, né? Todo texto, né? Ele é uma string. Todo texto que tem mais de um caractere, ele é uma string. String. Beleza? Então, string, funcionário, né? Então, o tipo da minha variável, o nome que eu dei para ela e o operador dizendo que ela vai receber uma informação. Por final, ponto e vírgula. Por que ponto e vírgula? As linguagens de programação, a maioria das linguagens de programações tradicionais, elas trabalham com escopo. Escopo eu já vou explicar para vocês em seguida. Mas, basicamente, o escopo, tá, gente? Ele é basicamente um bloco onde eu vou trabalhar algumas coisas. Por exemplo, se eu vier aqui dizer que com minha string funcionário artine é igual a artine na linha de baixo, isso aqui vai funcionar do mesmo jeito. A minha string funcionário vai receber o artine. Não tem problema. Isso aí não vai ter problema nenhum. Então, por isso que eu boto o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele indica que a sintaxe, né, a forma como eu declaro uma variável e atribuo valores a elas, acaba aqui. A partir daqui, eu posso dizer que eu tenho outra variável do tipo int, que é um valor inteiro, né? Idade vai receber 27. Pronto. Perfeito. Eu tenho outra variável na mesma linha. Isso não é uma boa prática de programação. Como falei para vocês, o código, ele de preferência, ele deve ser o mais claro possível. Então, o ideal é colocar cada variável na sua linha. Uma linha para uma variável, uma linha para a segunda variável. Mas eu posso fazer isso. O que define onde acaba uma parte da minha programação e começa a outra, dentro do C# é o ponto e vírgula. Dentro do Python, que é uma linguagem bastante está crescendo, é bem conhecida já no meio, ela é determinada pelo escopo. Lá no Python, se eu pegar, não der ponto e vírgula e jogar para a próxima linha, beleza, é outra variável. Mas aqui no C#, o que define é o ponto e vírgula. Então, a gente nunca pode esquecer do ponto e vírgula, tá? Ele é bem importante e, principalmente, quem inicia na programação dá bastante erro no sistema porque acaba esquecendo esses detalhezinhos. Um ponto e vírgula ali, uma vírgula lá, algo que determina esse escopo, né? Então, beleza. Criei minha variável, defini o tipo dela, defini o nome da minha variável e atribuí um valor para dentro dela, né? Outra coisa, a string, ela também pode ser definida com o S maiúsculo. Aqui ela vai estar em branco porque está fora do escopo aqui, tá? Mas enfim, mas ela também pode. Qual a diferença entre a string com S maiúsculo e S minúsculo? A string com S maiúsculo, ela é um objeto. Ela não é simplesmente uma variável primitiva. E um objeto ele tem inúmeros atributos. Objeto a gente vai ver basicamente lá na programação orientada a objetos. Então, quando a gente chega lá, a gente vai estar conhecendo melhor ele. Mas, por enquanto, vamos ficar na string com S minúsculo. Beleza, atribuí aqui meus valores. Tenho duas variáveis prontinhas e criadas aqui. Deixa eu recortar isso aqui e fazer isso aqui funcionar para a gente ver que funciona. Outra boa prática de programação, gente. Variável, geralmente a gente começa com letra minúscula, variável primitiva, tá? Nome de variável primitiva a gente começa com letra minúscula. E se for, por exemplo, nome funcionário, eu vou começar ele, basicamente, com letra minúscula, como falei para vocês, nome, e a segunda letra, a letra inicial da segunda parte vai ser em maiúscula. A gente conseguir, né, tá tornando ela com uma nomenclatura mais fácil de tu olhar, entender e tá lendo. Então, é uma boa prática. Variáveis que não são primitivas, como a string que eu falei ali para vocês, elas começam daí com letra maiúscula. Mas isso a gente vai entender mais para frente. Por enquanto, se apeguem a isso. Variável inicia por boa prática, não é obrigatório, tá? Mas por boa prática, inicia com nome com letra minúscula e em seguida tem a letra maiúscula. Pessoal, eu vou colocar rapidinho aqui para vocês. Eu acho que depois eu vou ter que... Eu vou criar um grupo ali e eu vou... deixa eu ver. Eu tenho que fazer a lista de presença, mas o chat... Vocês conseguem acessar o chat aí ou não? Alguém dá uma olhadinha aí rapidinho.
Não, tá bloqueado. Ele tá bloqueado, né? Tá, Só pra enfim, mim, depois eu não sei. vejo. Deixa eu só fazer, deixa eu abrir aqui e printar quem tá aqui rapidinho, que daí eu faço chamada, das próximas vezes eu já bolo uma forma melhor de fazer a chamada. Eu criei um formulário, basicamente, para a gente fazer a lista de chamada. É só a pessoa ir lá, colocar o nome dela, só que eu não vou conseguir mandar aqui no chat. Então, eu vou printar aqui, rapidinho, todo mundo que está na reunião. E depois eu jogo para lá. Vocês não estão vendo eu printar porque eu estou em outra máquina com a Unidesk, tá? Não se preocupe. Tem um nome aí, tipo gestão easy, suporte. Vou jogar para baixo aqui, já printar todo. Deixa eu reprintar, na verdade. É pior que o pessoal não tá com o nome certinho, né? Deixa eu ver onde é que eu vou postar esse formulário. Todo mundo tem acesso à pasta recursos, né? Ou públicos. A pasta públicos, todos têm acesso, né? Acredito que sim. Eu ia falar isso agora. Eu vou pegar o arquivo aqui, tá? Vou criar uma pastinha ali e vou postar ele ali para vocês. Daí vocês conseguem responder. Bertini, Oi? Pode falar? Não estou ouvindo se alguém está falando. O que tu pode fazer também é responder para todos o lembrete da oficina, para todo mundo ali, ó. Ou então alguém te manda o chat, quem tá aqui na sala te manda o chat e tu vai receber de todo mundo. Pessoal, faz isso, melhor. Quem está aqui na sala, vai ali no chat, me manda um oi ali, me manda o nome, qualquer coisa, que daí eu consigo capitalizar aí o pessoal e jogar para a lista de chamada. Nas próximas eu vou dar uma olhadinha nesse chat aí já, não vou perder muito tempo aqui descobrindo por que ele não está funcionando para todo mundo, e daí a gente consegue fazer a chamada melhor. Não vamos perder tempo agora, beleza? Então, quem está aí, por favor, vai lá no chat, dá um oizinho lá para mim, alguma coisa, é Artini, tá? ARTINI. Eu acho que não vai ter outro, se tiver, tem alguma coisa muito errada nessa empresa. Então, só achar lá. Beleza? Vamos continuar aqui só para a gente finalizar, que já está bem em cima da hora. Então, se eu pegar isso aqui... Bom, isso aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês agora, né? Eu só vou jogar dentro do escopo para vocês verem. Ficou bonitinho aqui. Tem uma marcação aqui em amarelinho, verde, não estou vendo bem direito aqui, dizendo que é como se fosse um erro, né? Mas basicamente é porque ela não está sendo usada em lugar nenhum. Eu só declarei, atribuí um valor para minha variável e não estou usando em lugar nenhum. Como é que eu sei quando tem algum erro no meu código? Quando eu tenho um símbolo vermelho embaixo. Ó, eu vou ter ali, né, destacado em vermelho uma linha embaixo do meu nome. Isso vai dizer que tem alguma coisa errada. O que está errado? Aí pode ser todo tipo de coisa. Nesse caso, tinha faltado colocar o operador de igual. Na próxima aula eu já demonstro para vocês isso aqui funcionando. A gente printa na tela para a gente ver que funcionou. A gente cria algumas variáveis. Quem quiser ir criar uma variávelzinha ali em qualquer linguagem de programação, tentar atribuir um valor, dar uma olhadinha nos tipos e praticar, legal. Quem já tem um mínimo de loja de programação já conhece isso, então não vai ter nenhuma dificuldade. Só para a gente finalizar, pessoal, alguém ficou com alguma dúvida nessa primeira parte aqui? Não. Tranquilo. Beleza? Cara, se alguém ficou com dúvida e quiser se manifestar posteriormente também, só me chama aí no chat aí que eu vou fico feliz em responder qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Início da aula aí, tentem, quem não mexe com programação ainda, não conhece nada de programação ou conhece bem pouco, tenta dar uma praticadinha aí em casa, ou à noite ali, uns 15 minutinhos, só para ver se entendeu mesmo. Pega ali um bloquinho de notas, cria umas variáveis ali, se não tem não conhece nenhuma linguagem de programação, manda ali para mim dar uma olhadinha para ver se ficou legal, se ficou certinho. Quem já tem alguma linguagem de programação ou quem for instalar o Visual Studio com o tutorial que eu vou passar posteriormente ali, pode estar criando lá também, só para praticar. E qualquer coisa me avisem aí, beleza? Tudo certo? Certo. Fechou então, cara. Tudo Espero certo. que vocês tenham entendido essa primeira parte. Próxima oficina aí, a gente vai estar vendo, deixa eu abrir aqui, a gente vai estar vendo os laços de repetição e controle, tá?
Como eu falei, operadores e escopo a gente vai ver conforme for vendo essas outras coisas, né? O escopo a gente vai ver com certeza na próxima aula junto com os laços. E é isso aí, pessoal. Até quinta-feira. Até, Aí, João, obrigada. Valeu, cara. Obrigada.